Olá, meu nome é Alexia Kemp, seja muito bem-vinda aqui. Eu hoje tenho 56 anos de idade, mas aos 50 anos eu consegui emagrecer 32 quilos. No momento que eu já achava que eu não ia conseguir mais, porque eu já tinha tentado emagrecer de tudo quanto era jeito. Eu estava assim, e aí se você já viu outros vídeos meus, você pode pensar assim, nossa, será que você não tem outras fotos para mostrar? Eu não tenho, sabe por quê? Eu morria de vergonha. E eu era casada com um fotógrafo. E eu, inclusive, fazia a edição das fotos. Então, eu me escondia o máximo que eu podia para não aparecer nas fotos, porque eu tinha muita vergonha. Então, eu gostaria de falar assim, principalmente com aquelas mulheres que estão acima do peso, que se sentem frustradas, que é possível emagrecer sim, em qualquer idade, que é possível a gente se sentir bem, que é possível a gente ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena. Estou aqui com meu cafezinho. A maioria das pessoas quer saber como eu consegui emagrecer. Eu emagreci fazendo uma alimentação low carb e jejum intermitente. Mudei meus hábitos, comecei a dormir melhor, dormir mais cedo, acordar mais cedo, comecei a fazer musculação. Foram hábitos que eu fui colocando na minha vida, mas eu acho que o principal hábito desse daí é me priorizar e saber que eu tenho que estar bem até para poder cuidar da minha família, cuidar dos outros. Não adianta nada eu fazer tudo pelos outros e me sentir frustrada e me sentir mal e acabar muitas vezes descontando nos outros a minha frustração. Então, em primeiro lugar, me priorizar. E aí olhar a minha alimentação e olhar os meus hábitos. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo sobre alimentação low carb, cetogênica, carnívora, como fazer jejum. Olha, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um assunto específico, que é o seu despertar de consciência. Isso foi muito importante para mim e eu só consegui perceber o tamanho dessa importância ao longo do tempo. Hoje é muito claro para mim. E o que é isso? Hoje nós temos tantas informações à nossa volta, mas a gente também tem algumas certezas que foram impostas para gente. Então, por exemplo, uma das certezas que eu tinha é que eu tinha que comer de tudo um pouco, que eu tinha que comer de 3 em 3 horas. Né? Isso era uma coisa que estava ali, todo mundo falava sobre aquilo e era assim. E aí, quando eu comecei a ver profissionais que falavam o contrário disso, eu comecei a ler sobre aquilo todos os dias. E foi uma forma de eu conseguir combater aquelas certezas que eu tinha que vinham de informações que eu já tinha tentado fazer e que não tinha dado certo. Então, eu falei, não, peraí. Se eu já fiz tudo que me mandaram, médicos, nutricionistas, já tomei até remédio para emagrecer e nada deu certo, deixa eu ver essas pessoas aqui que estão falando ao contrário. E isso foi um despertar, porque isso foi que me trouxe um pensamento mais crítico, um pensamento que me fez entender que a gente vive numa sociedade, capitalista e quem manda é o dinheiro. E olha, eu não acho que o dinheiro seja um problema, não é isso. Eu acho que se uma indústria farmacêutica ou uma indústria alimentícia desenvolve um produto que vai facilitar a nossa vida, então ela deve ganhar por isso. Mas, será que ela realmente está desenvolvendo um produto que vai fazer bem para a nossa saúde ou um produto que vai nos dar vontade de comer mais, mais e mais? E será que quando ela banca, quando ela patrocina médicos e pesquisadores para falar que aquele produto é legal, sendo que lá no fundo eles sabem que não é, sendo que muitas vezes mudam a narrativa, será que isso é certo? Isso para mim é ganhar dinheiro a qualquer custo. E aí, isso não é legal, porque eles vão ganhar o dinheiro. Quem vai ficar com as consequências somos nós. E aí a gente vai atrás de médicos que vão nos mandar tomar remédios e a gente vai alimentar uma outra indústria, a indústria farmacêutica. Então a gente tem que ser mais críticos para saber que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, elas andam de mãos dadas e nem sempre isso é para o nosso bem. Então, o que eu quero te convidar a ter um despertar
é na verdade um pensamento mais crítico. Olha, eu tô com 56 anos de idade. Eu me lembro na casa dos meus pais, quando eu era criança, a televisão era preto e branco. Depois a televisão passou a ser colorida e aí o auge foi quando a gente começou a ter controle remoto para televisão. Isso daí foi o máximo, porque a gente tinha que levantar, ir lá e trocar de canal. E hoje em dia, na minha casa, eu nem tenho televisão. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu assisto pelo computador. Então as coisas mudaram muito, a nossa vida mudou demais. Mas nem tudo é para o nosso bem, nem tudo vale a pena, porque nesse caso da tecnologia, muitas vezes a gente tem uma vida extremamente confortável, muito diferente daquela vida que os nossos avós tinham, que andavam a pé, que muitas vezes tinham que plantar e colher o próprio alimento. Era uma vida completamente diferente e uma vida muito mais saudável. Essa tecnologia e esse excesso de conforto é muito bom por um lado, mas pode ser muito nocivo por outro. E isso é uma das coisas que merece que a gente seja crítico a respeito e entenda até que ponto esse excesso de conforto está sendo bom ou ruim para você. E aí, sobre esse despertar, eu acho que é necessário que a gente faça uma grande reflexão, porque Deus nos colocou nesse mundo com tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Não só nós, humanos, mas os outros animais também, cada um com as suas características. Aqueles que são herbívoros, aqueles que são carnívoros, aqueles que são onívoros, eles têm tudo para sobreviver, assim como nós também. Mas nós evoluímos, nós trouxemos muito conforto para a gente. E aí a gente evoluiu a ponto de virar e ter medo da carne. A ponto de virar e falar que um animal, um ruminante, o gado, ele solta gases que vão atrapalhar a atmosfera? E esquecemos que talvez indústrias, aviões, automóveis soltem muito mais componentes que possam ser muito mais prejudiciais? Será que esses aqui fazem tão mal assim? E esses aqui são santinhos? Será que não está na hora da gente despertar e ser mais crítico em relação a isso? Outra coisa que a gente tem que ser muito crítico é que a gente nunca esteve tão exposto a tantos produtos diferentes como a gente está hoje em dia. Vou indicar para vocês, existe um filme chamado Preço da Verdade. Ele conta a história do Teflon. Sabe aquele Teflon que a gente compra panela com Teflon, frigideira para que o alimento não agarre? Eu sugiro você assistir esse filme. E lembra daquela sua panela de Teflon que à medida que você vai usando, vai lavando, ela vai soltando os pedacinhos? Será que a gente não está ingerindo esses pedacinhos? Assista esse filme, isso vai ser muito interessante, vai abrir sua cabeça. Ah, mas o que tem isso a ver com emagrecimento? Sabe o que tem a ver? É que nós temos dentro da gente, nós temos órgãos, nós temos sistema imune que cuidam da gente, que tiram as toxinas do nosso organismo. Deus nos deu uma máquina perfeita. Só que, hoje em dia, nós temos elementos tóxicos na maquiagem, na pasta de dente, até na água que a gente bebe, nesses montes de conservantes nessa comida ultraprocessada que vem em pacotes. Óleos que vêm de vegetais, óleos de soja, canola, algodão, são péssimos para a nossa saúde. Só que aí é um pouquinho toda hora, e o Teflon nesse meio e outras coisas mais. Então, no final do dia, foi um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o seu organismo está lidando com uma série de substâncias tóxicas. E esse tipo de coisa interfere no seu sistema imunológico, interfere em como você se sente. Muitas vezes você não tem a real consciência, mas interfere até no funcionamento do seu cérebro. Então, o que eu quero te fazer aqui é um convite a despertar, a analisar a sua vida, as suas escolhas, não apenas na alimentação, mas as suas escolhas no dia a dia, na sua rotina, em tudo que você faz, em tudo aquilo que você deixa chegar dentro do seu organismo e próximo do seu organismo. Não esqueça também que a pele é o nosso maior órgão. Então, se você fica utilizando muita roupa com pouco algodão e muito tecido sintético, isso também pode trazer prejuízo para você. Eu não quero falar
coisa por coisa aqui. Eu quero te dar um panorama geral para você ir criando essa consciência de falar, poxa, será que eu dou conta de lidar com isso tudo? E na questão da alimentação, seja mais crítica, tire tantas coisas que tem rótulo e procure aquilo que vem da natureza, que foi aquilo que Deus nos deu. Experimenta na sua alimentação, experimenta aí uma semana, tira tudo aquilo que vem em pacote, inclusive arroz e feijão, tá? Fica só com legumes, verduras e carnes, proteínas. E, inclusive, tente comer mais proteínas. E não tem que ser carne cara não, tá? Compre vísceras, coração de qualquer espécie, dobradinha, moela, pé de frango, essas coisas assim. Se você tiver condições de comprar carnes melhores, ok. E não fica procurando só aqueles cortes magros, não. Coma a gordura da carne sem ter medo, sem ter exagero. Experimenta fazer isso por uma semana e procure perceber como você se sente. Ninguém melhor do que você mesmo para dizer o que você está sentindo. Seja bem crítica com aquilo que você está fazendo. Experimenta. Porque se você está aqui, eu tenho certeza que você já tentou emagrecer de diversas formas e não teve sucesso. Então é o momento de você ser crítica, de mudar o seu ponto de vista, de você fazer um teste com você mesma, porque ninguém tem medo de ir para uma praia, ir para uma festa, beber, comer tudo que tem direito. Agora, quando fala que é para comer aquela comida que vem da natureza, vai aparecer um monte de gente para falar, cuidado. Então, seja crítica, faça um teste com você mesmo. E aí depois você volta aqui e me conta. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Tente despertar, tente ser crítica com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Sabe por quê? Não é apenas a gente estar acima do peso, é a gente não ter uma qualidade de vida legal, é a gente se sentir frustrada, é a gente não conseguir nem pensar direito, porque quando o nosso organismo não funciona bem, a nossa mente também não funciona bem. Então eu te agradeço muito você estar aqui. Desejo que você tenha um grande despertar e se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos caminhar juntas. Eu acho que a gente pode melhorar muito o mundo uma das outras. Um grande abraço e até a próxima!